Oi, pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula do curso de Física 2 da Licenciatura em Matemática EAD da UFPE. É a última aula teórica, né? Com exercícios também, mas é a última aula com assunto novo do curso. Na próxima semana tem aula ainda, mas vai ser só revisão. E aí, no fim de semana, não esse, o outro, tem a segunda prova da gente. Na aula de hoje, a gente vai finalizar o assunto de eletrostática, comentando mais um pouco sobre potencial e energia potencial elétrica, tá? Potencial elétrico e energia potencial elétrica. Bem, a gente comentou um pouco na última aula sobre o trabalho que a força elétrica realiza, né? O trabalho que a força elétrica realiza, se a gente pensa que é um campo elétrico uniforme, primeiramente. Isso aqui eu vou só revisar primeiro, porque eu achei que o final da última aula não ficou tão bem explicado. Então vamos pensar primeiro que o campo elétrico, tá? Ele é uniforme. Se o campo elétrico for uniforme, então a força elétrica ela também é uniforme, né? Porque lembra que força, como é que a gente calcula? É a carga de prova vezes o potencial, tá? Então, vezes o campo elétrico. Então, se você tem uma carga lá que está dentro de uma região do espaço em que existe algum campo elétrico uniforme, tá? Campo elétrico uniforme a gente também comentou um pouco na última aula, na parte inicial dela. Então, aqui eu teria a parte positiva desse campo, né? Lembra que quando eu tenho as cargas positivas, o meu campo elétrico ele é um campo de afastamento, e com cargas negativas, o campo ele é de aproximação. Então, em todos os pontos, o campo elétrico ele é o mesmo, ele aponta para o mesmo lado, tem o mesmo módulo, tá? Tem a mesma direção, o mesmo sentido, tá? É o mesmo vetor, em qualquer ponto que a gente colocar. Então, se eu coloco alguma carga Qzinho, geradora não, de prova, aqui, digamos que é uma carga positiva, por exemplo, essa carga vai receber uma força elétrica, vai atuar sobre ela uma força elétrica, e essa força ela é o produto da carga, né, dela, né, com o campo. Então, como a carga ela é constante e o campo também é constante, a força é constante. Então, fica o trabalho realizado por uma força constante. O trabalho realizado por uma força constante, a gente sabe lá de Física 1 como que faz para calcular, né? O trabalho realizado por uma força, ele é a força vezes o deslocamento, certo? Produto escalar, tá certo? Produto escalar da força com o deslocamento. Ou seja, se eu olhar para o módulo, né? Já que ele é o. Se eu olhar para os módulos, isso aqui ficaria o quê? Ficaria o módulo da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, certo? Entre o deslocamento a, e a força, certo? Então, eu olho simplesmente aqui, ó, como a minha carga ela está sendo positiva, ela vai andar paralelamente às linhas do campo. Então, ela vai andar de cima para baixo nessas linhas aqui. Se ela fosse negativa, a força que atuaria sobre ela seria também paralelamente às linhas do campo, mas atuaria no sentido oposto. Então, ela ia andar de baixo para cima. Seria nesse sentido que ela iria andar. Então, pronto, o trabalho da força essencialmente seria isso aqui. Seria FD, certo? Só que aí, F não é o campo vezes a carga, então a gente teria que bem, deixa eu só complementar aqui, né? O F também é uniforme, nesse caso, é uma força constante. Então, a fórmula que a gente teria para o trabalho da força elétrica, seria o quê? Seria a força, que é a carga vezes o campo, vezes a distância que foi percorrida, certo? Aí,
essa grandeza aqui, ó, campo vezes deslocamento, é o que a gente chamou na aula passada de diferença de potencial, que a gente chamou da letra U. U é D, certo? É a diferença de potencial. A unidade dessa diferença de potencial se chama volt, certo? É a diferença de potencial. Também pode ser abreviada como DDP, se a gente chegasse na parte de eletrodinâmica, falar sobre circuitos elétricos, por exemplo, corrente elétrica, aí essa grandeza seria bastante citada, tá? Nas aulas da gente. Só que, infelizmente, não dá tempo. A unidade dela é o volt. A unidade é o volt, também representado simplesmente pela letra V, tá? Aí isso aqui é para um campo uniforme, então é um campo que ele é constante, não depende do local em que a gente está no espaço. Em todos os pontos que a gente tiver, o vetor campo elétrico vai ser o mesmo, tá bom? Aí agora, a parte que tinha ficado um pouco confusa no fim da última aula tinha sido quando a gente considerava um campo qualquer, beleza? Ô, professor, um minuto só. Nada. Que letrinha é essa que o senhor colocou antes do F? É um C, um T? Me diga aí, por favor. Eu estou É voando uma assim. letra grega. A letra grega é, eu acho que tu já deve ter visto lá em Física 1. É o tal. É que eu escrevi ele meio mal aqui. Eu acho que ele devia ser mais assim. Alguma coisa Ah, assim. assim eu já vi, já é isso É mesmo. meio que um 2 Obrigado. de cabeça para baixo, tá? Certo. Pronto. Beleza. Aí agora, beleza. E se o campo fosse um campo qualquer? Eita, deixa eu botar com a mesma cor aqui. Então, um campo qualquer. Um campo elétrico qualquer. Em geral, vamos pensar num campo elétrico arbitrário. Vamos pensar um campo gerado por uma carga pontiforme, tá? Um campo gerado por carga pontiforme. Como é que é essa situação, né? A gente tem alguma carga pontiforme geradora. Vamos simplificar aqui, supor que ela é uma carga positiva, beleza? Uma carga positiva. Aí eu não vou sair desenhando muitas linhas do campo, mas lembra que o campo é um campo de afastamento, tá? É um campo de afastamento. Aí, digamos que eu quero estudar como é que é a diferença de potencial entre dois pontos arbitrários aqui do espaço. Digamos que eu tenho aqui um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Eu quero saber qual é a diferença de potencial que tem aqui. Então, digamos que esse ponto A está a uma distância dA, certo? E que o meu outro ponto, o B, está a uma distância dB da minha carga geradora. Tá? Está a uma distância dB da minha carga geradora. Então, eu não vou demonstrar, mas é possível demonstrar que a diferença de potencial, que é justamente o quê? Digamos, é o potencial em A menos o potencial em B, certo? A letra que vai representar o potencial é a letra V, certo? U é a diferença, tá? Então, é o potencial em um ponto menos o potencial no outro ponto. É possível demonstrar que essa fórmula aqui é a seguinte: é o K da constante eletrostática vezes o Q, tá certo? Da gente, sobre a distância até o A menos a distância até o B. Beleza? Seria essa forma aqui. Essa é a diferença de potencial, tá? A diferença. Agora, qual que é o valor do potencial mesmo, do potencial? Isso aí gera alguma discussão. Por quê? Porque o potencial elétrico ele é sempre calculado em relação a algum referencial, certo?
O que eu tenho sempre aqui é essa diferença, é um menos o outro. Se eu quiser saber qual é o potencial de algum ponto específico, eu tenho que escolher que em algum outro ponto o potencial vai ser zero. Aí todos os potenciais vão ser calculados em relação a esse ponto que eu escolhi como referencial. O que é que a gente faz em geral? A gente escolhe que esse segundo ponto aí, que esse ponto B, por exemplo, ele está lá no infinito, ele está muito longe, muito, muito longe mesmo. Se ele está muito longe, se ele está muito longe, a distância até ele vai para infinito, fica muito grande. Então, esse denominador aqui vai para infinito, e aí essa minha fração que eu tenho aqui vai para zero, tá certo? Essa minha fração vai para zero, tá? Porque eu peguei uma distância muito grande, ok? E aí, o que é que eu faço, então? Eu atribuo potencial zero ao ponto no infinito, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Para calcular o potencial de um ponto, para calcular o potencial elétrico em um dado ponto, atribuímos atribuímos como sendo nulo o potencial no ponto no infinito. O potencial no ponto no infinito. Isso aqui está entre aspas, tá? Por que está entre aspas? Porque o ponto no infinito nunca chega. Então, eu estou considerando um segundo ponto que está muito, muito, muito longe. Se eu considero um ponto que está muito, muito, muito longe, o que é que vai acontecer com aquela fórmula lá do outro slide? Eu tinha VA menos V no infinito, né? O segundo ponto é o ponto no infinito. Vai ser KQ sobre a distância até o meu ponto A, menos KQ sobre a distância até o infinito, certo? Então, eu estou fazendo essa segunda distância aqui tender a infinito. Se eu faço ela tender a infinito, essa fração aqui tende a zero. Eu estou atribuindo como zero o potencial lá no infinito. Então, esse aqui também é zero. O que é que resta da minha fórmula? Que o potencial no ponto A, ele é o quê? Constante eletrostática vezes a carga geradora sobre a distância até o meu ponto que eu estou considerando. Então, sempre que eu quiser determinar o potencial em um dado ponto, a fórmula que eu vou usar vai ser essa aqui. Só que aí o que é que está acontecendo por trás? Eu estou associando, porque vê, tudo que eu falei até aqui era só para diferença de potencial. Independente de onde que eu considerar o meu referencial, o meu ponto em que o potencial vai ser zero, aquela fórmula lá do slide passado, essa fórmula aqui, a diferença dada por esses valores aí continua sempre a mesma. Continua sempre a mesma. A diferença não depende de onde eu escolher o meu referencial. Mas o potencial em cada ponto, aí vai depender. Então, para eu ter uma fórmula para o potencial em um ponto, eu determino que o segundo ponto é um ponto no infinito e que lá o potencial é zero. Aí, dada essa discussão toda, o que importa mesmo é essa fórmula aqui, a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para fazer os cálculos. Que o potencial em um ponto, ele é o quê? Constante eletrostática, que é aquela que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que está gerando esse meu campo elétrico, tá? Sobre a distância até o ponto que eu estou considerando. E detalhe também é que essa fórmula é para que ela é uma grandeza escalar, tá? Grandeza escalar. Ela não é uma grandeza vetorial. Certo? É uma grandeza escalar, diferente do campo elétrico. Repara que a fórmula do campo elétrico era uma fórmula bem parecida, tá? Como é que era a fórmula do módulo do campo elétrico, gerado por uma carga pontiforme? Era a carga, desculpa, era a constante, vezes o módulo da minha carga geradora, certo? Sobre o quadrado da distância. Vê que era uma fórmula bem parecida, só que isso aqui é o módulo do campo. O campo, ele é uma grandeza vetorial, tá? Então, ele tem o módulo dele, que é essa fórmula aí em cima, a direção e o sentido. Mas o potencial, não, ele é só escalar. Então, ele é só esse número e pronto.
Se a carga geradora for positiva, o potencial do ponto vai ser um potencial positivo. Se a carga geradora for negativa, o potencial do ponto vai ser também um potencial o quê? Vai ser um potencial negativo, tá? Então, ela é uma grandeza escalar, tá certo? É uma grandeza escalar. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Não, professor, para mim está tranquilo. Por mim pode continuar. Beleza, né? Pronto, maravilha. Então, antes de passar para os exercícios, vamos falar agora sobre energia, sobre energia potencial, tá? Sobre energia potencial elétrica, que é o último assunto da disciplina da gente aqui, tá? Então, vê só, a força elétrica, ela tem energia potencial porque, como eu falei antes, ela é uma força conservativa. O que é que isso significa? Que quando você tem que o trabalho realizado pela força elétrica, ele não depende da trajetória, né? Lembra que eu tinha falado isso, que quando eu movimento alguma carga ao longo de algo com campo elétrico, o trabalho que a força realiza não depende da trajetória, depende só do ponto que começa e do ponto onde acaba o meu deslocamento, tá? Então, é uma força conservativa. Forças conservativas sempre têm duas grandezas escalares associadas a ela. O seu, o seu potencial e a sua energia potencial. Da mesma forma que a força peso, né, a força gravitacional tem energia potencial gravitacional, a força elástica, que vocês também viram lá em, na cadeira de Física 1, também tinha uma energia potencial elástica associada a ela, tá? A força elétrica também tem. E como é que a gente faz para calcular essa energia potencial, né? Bem, eu não vou fazer tantas deduções aqui, mas a ideia é mais ou menos a mesma. A energia potencial elétrica, vamos escrever assim, é P, ela vai ser a constante eletrostática vezes uma carga, a carga geradora, vezes a carga de prova que eu tenho, certo? Sobre a distância entre as duas cargas, certo? Isso aí considerando um campo elétrico, né, de novo, gerado por uma carga pontiforme. Então, é gerado. Ó, cuidado só, tá? O E com a setinha em cima é o campo elétrico, tá? O E com sem a setinha em cima fica meio confuso, né? Mas repara que é com esse índicezinho P aqui, tá? Para indicar que é energia potencial. Cuidado para não confundir energia potencial com o campo elétrico, tá? O campo elétrico não vai ter esse pezinho aqui, não vai ter, e ele é vetorial, tá? A energia potencial, ela é escalar. Então, é o campo elétrico gerado por carga pontiforme. Tá, então o que é que significa isso, né? Lembra que a energia potencial, ela é o quê, né? É o potencial que aquela carga tem ali, que aquele objeto tem ali, que se eu libero ele converte essa energia em energia cinética, beleza? Que nem quando você tem o trabalho da força peso. Por que que eu digo que quando eu levanto algum objeto a uma altura h, ele tem uma energia potencial gravitacional ali, que é mgh, né? Como a gente vê lá também em Física 1, na parte de mecânica. Porque se eu solto esse objeto, o que é que acontece? Ele ganha velocidade porque ele cai, né? Ele cai e recebe a aceleração da gravidade. Tá? Então ele está convertendo essa energia potencial que estava armazenada nele. Quando eu solto essa energia, ela passa a ser convertida em velocidade, em energia cinética, tá? E como é um campo conservativo, a energia total se conserva. Então toda a energia potencial, ela pode ser convertida integralmente em movimento, em energia cinética.
Se fosse alguma força que fosse dissipativa, como por exemplo a força de atrito, se houvesse forças dissipativas no meu meio, eu não iria conseguir converter integralmente toda a energia potencial que eu tenho em velocidade. Por exemplo, se eu tenho também com a força gravitacional, tá? Se eu subo algum objeto e aí solto, e a resistência do ar, eu considero ela como relevante aqui. O ar oferece resistência. Essa resistência se opõe ao movimento. Então, tem uma parte da energia potencial que o corpo tinha que não consegue ser convertida em movimento, em energia cinética, porque ela é desperdiçada virando calor. O atrito das moléculas do ar com o corpo que está caindo esquenta ele, certo? Esse aquecer dele gera calor, né? A gente viu que o calor é uma forma de energia, e aí essa parte do calor que é perdida não consegue ser convertida para energia cinética. Então o corpo não acelera totalmente assim, beleza? Ao passo que se não tivesse resistência do ar, se você desprezasse ela, ou se a queda fosse no vácuo, por exemplo, aí sim a energia cinética seria, desculpa, a energia potencial seria integralmente convertida em energia cinética, tá bom? Então vamos usar essa fórmula aqui, vamos ver alguns exercícios, certo? Para a gente trabalhar esse último conceito. Deixa eu chegar aqui na parte de exercícios. Beleza. Deixa eu começar com esse aqui, que é uma questão de gráfico. Certo? Sempre interessante trabalhar questões de gráfico, porque ajudam a gente a entender conceitualmente o que é que está acontecendo, né? Eu vou colocar logo aqui mesmo. Deixa eu ver se não fica muito pequeno. Talvez fique, né? Porque é uma questão mais ou menos grande. Deixa eu colocar no próximo slide mesmo aqui. Ok, então o, o, o gráfico que aparece aí representa o potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme. Então, é aquele caso lá que a gente falou do KQ dividido por D, em função da distância dessa carga aos pontos do campo elétrico. O meio é o vácuo. Aí está aí o gráfico. Repara que ele tem esse formato é de um hipérbole, tá? Por que é um hipérbole? Porque, bem, a forma que a gente viu era como o potencial ele era KQ sobre D, certo? Então, se eu passo o D para cá multiplicando, fica VD igual a KQ. K e Q são constantes, é a carga geradora e a constante eletrostática. Então, o produto dessas duas grandezas, V e D, que são as duas grandezas que aparecem no meu gráfico, está dando uma constante, né? E de geometria analítica, vocês viram lá que se você tem alguma equação que é tipo assim, por exemplo, x vezes y igual a 1, o gráfico disso é uma hipérbole rotacionada. Uma parte está aqui em cima, a outra parte estaria aqui embaixo. Então, não é exatamente uma hipérbole, por quê? Porque eu não tenho como considerar distâncias negativas aqui, tá? Então, eu só pego metade do gráfico dessa minha hipérbole, só essa parte aí que está no primeiro quadrante, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, que essa discussão é só uma observação, mas para resolver a questão não é tão necessário, não. Só se lembrar que a fórmula é essa: KQ sobre D. Beleza? Aí bora lá, então. Vamos continuar lendo. Dado constante eletrostática no vácuo vale isso aí, a gente já tem esse valor mais ou menos decorado. Então, o potencial elétrico V1 e a distância D2, que podem ser obtidos a partir do gráfico, e a carga Q, que gera o potencial, assumem os seguintes valores. Ó, primeiro, todos esses potenciais que aparecem aí no gráfico são positivos, né? Então a carga é positiva. Isso não ajuda em nada, porque todas as respostas têm uma carga positiva, mas se algumas tivessem uma carga negativa aí, a gente podia eliminar algumas respostas, tá? Se, por exemplo, sei lá, na letra B tivesse menos 2, 10 sei lá, menos 8 na carga, e na letra E tivesse menos 1, 10 a menos 8. Já podia eliminar essas duas, por quê?
Porque o meu gráfico, todos esses potenciais estão positivos, então é porque a carga é positiva. A constante ela é positiva, a distância também, então se o potencial é positivo é porque a carga é. Beleza? Então vamos lá, ó, vamos usar essa fórmula. Eu quero saber quem é o V1 inicialmente. É o potencial nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui é o ponto em que a distância é essa. É 1 metro. Então vamos substituir. Vamos substituir. Vamos pegar lá. V1 seria o quê? Primeira parte. V1 seria desculpa, K, que é 9, 10 a nona, vezes o Q, que eu não sei quem é ainda, certo? Sobre a distância, sobre 1 metro. Certo? Beleza, então eu tenho isso aí. O V1, ele é 9, 10 a nona vezes Q. 9, 10 a nona vezes Q. No item 2, eu ainda tenho que achar quem é o V1 e quem é o Q, tá certo? Mas vamos continuar. A segunda parte, ele quer o quê? Quer a distância em 2 aqui, ó. Distância aqui. Nessa distância, o potencial vale quanto? Vale 15. Então, eu tenho 15 é igual a 9, 10 a nona, vezes a carga, Q, sobre a distância D2, que é quem eu quero descobrir. Beleza? Vamos deixar assim por enquanto, né? Por quê? O que é que eu posso usar aqui para descobrir quanto é que vale a carga, né? O que falta aí realmente para a gente é saber quanto é que vale a carga. É usar esse outro ponto aqui, ó. É usar Ô, esse outro professor, ponto licença aqui. um minutinho. Esse 2, professor, não seria 45, não, professor? Não, vê, ó. Aqui o D2 está batendo nesse ponto. E nesse ponto aqui no 15, tá? Ah, é porque tá certo, porque é o D2, tá certo. Vá, vá. Isso. Aqui é o D2. Na próxima coisa que eu vou escrever, aí eu vou relacionar o 2 com 45. Aí eu vou saber quem é o potencial, quem é a distância, só vai faltar o quê? A carga. Aí eu acho a carga, substituo nessas outras duas e acho que falta. Tá certo, Beleza? pode continuar. Pronto, maravilha. Então, na terceira parte, eu tenho aquele outro ponto ali, ó. Eu tenho 45 é igual ao K, 9, 10 a nona, vezes a carga, que eu quero descobrir, sobre 2, que é a distância. Então, passando para o outro lado, 2 fica 9, 10 a nona, vezes a carga, é igual a 45 vezes 2, que é 90. Então, a carga vai ser o quê? Corto 9 com 90, fica 10, 10 sobre 10 a nona, certo? 10 sobre 10 a nona. Então, repete a base e subtrai os expoentes, né? É 1 menos 9, dá menos 8. 10 a menos 8. 10 a menos 8, Coulomb. Eita, C, foi mal. Então, é 1, 10 a menos 8. 1, 10 a menos 8. Então, ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra E. Beleza? Ou é A, ou é C, ou é E. Vamos descobrir qual é agora a resposta, né? Substituindo a carga nas outras contas que a gente tinha, ó. Nessa conta aqui de cima, quanto é o V1? É 9, 10 a nona, vezes o quê? Que é 10 a menos 8. Aí fica 9, 10 a nona vezes 10 a menos 8, repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 8 dá 1. 9 vezes 10 elevado a 1, né? 9 vezes 10 dá 90. Unidade dessa grandeza potencial que a gente mencionou na última aula é o volt, é o V. Então, 90 volts. Isso elimina também a letra A. Não pode ser a letra A, porque aqui está dando 180. Então, falta só a letra C ou a letra E. Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 1, aqui é 1. Falta só saber se o D2 é 6 ou se vai ser 3,5. Vamos ver aqui, então. Certo? Eu vou ter o quê? Passo o D2 lá para o outro lado, passa o 15 se dividindo, vai ficar 9, 10 a nona, 9, 10 a nona, vezes o Q, que é 10 a menos 8, sobre 15. Beleza? Pois bem, 10 a nona com 10 a menos 8, de novo, dá 10, né? Que nem em cima. Então ficou 9 vezes 10, 90. 90 sobre 15. 90 sobre 15 dá quanto? Dá 6. 6 metros.
Então, agora terminou. Resposta é a letra E. O V1 vale 90, o V2 vale 6 e a carga Q vale 1, 10 a menos 8. Vocês entenderam, pessoal? Vê que a gente vai... Rapaz, Oi? é um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Realmente. Você vai juntando as informações que você tem no gráfico, vê que ele dá 3 pontos, né? São 3 pontos no gráfico e são 3 incógnitas. Você quer saber quem é o Q, quem é o V1 e quem é o D2. Como tem 3 pontos que estão dados aí no gráfico, dá para montar três equações e calcular as 3 incógnitas. Então, sair se organizando aí para conseguir calcular todas as coisas que a questão tá exigindo da gente. Certo? Tudo bem? Maravilha, pessoal. Então, deixa eu ver mais um aqui para a gente fazer. Vamos fazer esse aqui. Essa aqui eu acho que dá para a gente aproveitar essa página, já que o enunciado da questão é um pouquinho menor. Pronto. Num ponto A do universo, constata-se a existência de um campo elétrico E de intensidade 9,10 a quinta newton por coulomb, devido exclusivamente a uma carga pontiforme Q situada a 10 centímetros dele. No outro ponto B, distante 30 centímetros da mesma carga, o vetor campo elétrico tem intensidade 1,10 a quinta newton por coulomb. Aí pergunta qual é a diferença de potencial entre A e B. Então, antes de fazer a questão, vamos escrever um pouquinho as fórmulas novamente, né? A diferença de potencial, ela era o quê? Vamos voltar aqui, ó. Diferença de potencial é campo vezes distância, desde que seja um campo elétrico uniforme, tá? Um campo elétrico uniforme. No nosso caso, não é um campo elétrico uniforme, é um campo gerado por uma carga pontiforme. Gerado por uma carga pontiforme. Então, cuidado com isso aí, tá? É uma fórmula se for um campo uniforme e outro se for um campo gerado por uma carga pontiforme. As palavras são parecidas, mas são coisas diferentes, tá? Cuidado para não se confundir. Então, a fórmula que eu vou usar vai ser essa fórmula daqui de baixo. Ó. A diferença de potencial é kq sobre a distância do primeiro ponto menos kq sobre a distância do segundo ponto. Então, é kq sobre a distância do ponto A menos kq sobre a distância do ponto B. Que informações que eu sei? Que informações que eu sei aí? Eu sei quem são as distâncias, tá certo? As distâncias, a distância do ponto A até a carga geradora é 10 centímetros e a do ponto B até a carga geradora é de 30 centímetros. O que é que falta? Saber quem é a carga geradora, tá? Beleza? Vamos ver então. Ó. A questão fala que o campo elétrico no ponto A é 9,10 a quinta, tá certo? 9,10 a quinta. 9,10 a quinta. Então, o campo elétrico em A, certo? É 9,10 a quinta. Newton por Coulomb. Então, qual é a fórmula do campo elétrico? É a constante eletrostática, 9,10 a nona, vezes a carga geradora, o módulo da carga geradora, tá certo? Eu vou fazer de conta que a carga geradora ela é uma carga positiva, tá? Só para não precisa ficar escrevendo o módulo, tá? Dividido pelo quadrado da distância. Qual é o quadrado da distância aqui? É 10 centímetros, tá? 10 centímetros. 10 centímetros. Então, eu tenho que botar em metro. 10 centímetros é 0,1 metro. E na fórmula do campo elétrico é distância ao quadrado, tá? Então, vai ficar o quê? 9,10 a nona vezes a carga geradora sobre 0,1 ao quadrado, dá 0,01, ou
10 a menos 2. Fazendo a conta, eu vou ter 9, aí 10 elevado a que valor? 9, repete a base, né, e subtrai os expoentes, porque uma está em cima, a outra está embaixo, está dividindo. Então, é 9 menos 2. 9 menos 2. Tá certo? Só tem um Então vai dar detalhe. 11? Oi? Vai dar 11 no caso? Vai dar 11, é. Só tem um detalhezinho aí, é que a questão não está falando que a carga está no vácuo, tá? Então pode ser que não seja para a gente usar esse 9, 10 a nona. Já já a gente vai descobrir se deveria usar isso ou não, tá? Mas vamos ver aqui. Bem, então quem é que seria a minha carga? Quem seria a carga? Eu tenho 9 de um lado, né? Tenho 9 do outro, cancelei os 9. E aí ficou 10 a quinta do lado de cá, 10 a 11 aqui. Passo o 10 a 11 dividindo, aí a carga geradora vai ser quanto? 10 a quinta sobre 10 a 11. 10 a quinta sobre 10 a 11. Repete a base e subtrai os expoentes, vai dar 10 a menos 6. 10 a menos 6 coulombs. Beleza? 10 a menos 6 coulombs. Então, essa é a minha carga geradora. Beleza, né? Beleza. Essa é a minha carga geradora. Então, vamos substituir agora aqui em cima na fórmula da diferença de potencial. Eu vou ter a carga, a constante, que é 9, 10 a nona, vezes a carga geradora, que é 10 a menos 6, sobre a distância até o meu ponto A, que é 0,1. Lembra que aqui é potencial, então não eleva ao quadrado a distância, não. Só eleva ao quadrado no campo elétrico. Menos constante carga sobre o quadrado da segunda distância, que é de 30 centímetros. Então, é 0,3. Tá certo? Então, quanto é que vai dar isso? Em cima eu tenho 9, 10 ao cubo. 9, 10 ao cubo sobre 0,1. E do outro lado eu tenho menos 9, 10 ao cubo sobre 0,3. Quanto é que dá 9 sobre 0,1? Isso é 90, né? 9 sobre 0,1 é 90. Então vai dar 90, 10 ao cubo, ou 9 vezes 10 à quarta. Beleza? Se liga aí, 0,1 é 10 a menos 1, né? Então fica 10 ao cubo sobre 10 a menos 1. Repete a base e subtrai os expoentes. De 3 menos 1 fica 4. Já esse 0,3 que eu tenho aqui é 3 vezes 10 a menos 1. Aí 9 sobre 3 dá 3. E 10 ao cubo sobre 10 a menos 1 também dá 10 à quarta. Então, quanto é que dá o resultado? 9, 10 à quarta, menos 3, 10 à quarta, dá 6, 10 à quarta. 6, 10 à quarta volts. É a diferença de potencial entre esses dois pontos do espaço. Certo? E aí, realmente, não faz diferença o valor que eu uso para a constante. Não vai fazer diferença, não. Tá? Porque, independente do valor da constante, tipo, K vezes Q, que é o que eu tenho aqui, seria quanto? Seria 9, 10 à quinta vezes 10 a menos 2. Daria 9, 10 ao cubo de qualquer forma, que é esse valor que eu tenho aqui. Tá? Então, não depende do valor da constante. Tanto faz o lugar do espaço em que tiver, seja no vácuo, seja em qualquer lugar, vai dar o mesmo resultado. Letra C. Alguma dúvida? Não, né? Eu não Tô com estava vendo. saudade do Não cálculo estava vendo. rápido. Oi, desculpa. Ô, professor, deixa eu perguntar ao senhor. Manda lá. Olha, esse 9 vezes 10 a nona é fórmula, porque é fórmula, não é isso? É o valor da constante K no vácuo, tá? É o Certo, que eu porque falei. esse a última aula eu não assisti direito, não. Eu não teve como não.
Por isso que eu tô Tá, ouvindo. mas nas aulas anteriores, eu acho que desde a primeira aula sobre física elétrica, a gente já está falando sobre esse valor, já, tá? Foi, o senhor estava falando, eu estou com uma vaga lembrança mesmo. Foi porque, assim, eu estava correndo muito no outro negócio, aí não deu tempo de eu ver direito essas fórmulas, não. Aí tá Aham. bom. Obrigado. Beleza. Então, tranquilo. Deixa eu ver mais uma questão aqui para a gente fazer. Pronto, vamos fazer essa aqui, ó. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, respectivamente iguais a mais 2 microcoulombs e menos 4, também na mesma unidade, microcoulombs, estão fixadas na reta representada na figura, separadas por uma distância D. Tá? Então tá assim, ó, tem Q1, Q2, aí tem P e depois tem M. Tudo tá a distância D. Qual é o módulo de uma terceira carga pontual Q3 a ser fixada no ponto P, de modo que o campo elétrico resultante da interação das três cargas no ponto M seja nulo? Então, eu tenho no ponto Q1, eu tenho uma carga de mais 2 microcoulomb, tá? Aqui eu tenho uma carga de menos 4. Eu quero colocar outra carga aqui e quero que aqui o potencial seja zero. Certo? Beleza, né? Então vamos ver, ó, qual que é o potencial gerado pela carga Q1. O potencial gerado pela carga Q1. A fórmula é KQ sobre a distância. Certo? KQ sobre a distância. Então eu tenho constante eletrostática vezes a carga geradora aí, que é a carga Q1 sobre a distância do ponto aqui, o primeiro ponto, até o ponto M, que é 3D. Certo? 3D. Beleza? Depois a gente substitui as coisas. Mas, enfim, vamos deixar assim, ó. O Q1, ele é 2 micro... Ele vale 2 microcoulomb, né? Então eu tenho K vezes 2, 10 a menos 6, sobre 3D. Qual é o potencial gerado pela carga 2? Aí vai ser também K, Q2, sobre a distância do segundo ponto até o ponto M, que é 2 vezes D. Repara que a carga Q2 ela é negativa, então o potencial vai ser negativo. Vai ficar menos K vezes 4, 10 a menos 6, sobre 2D. Beleza? E na carga 3, né, o potencial que ela gera vai ser o quê? K, Q3, que é quem eu quero descobrir, sobre D. É só um D, né? Daqui até aqui só é um D. Então a distância ali é D somente. Ok? Então eu tenho que ver se essa carga aí vai ser positiva, se vai ser negativa, né? Tem todas essas questões. Mas repara que todas as respostas estão positivas porque a questão fala no módulo da carga, tá? Fala no módulo da carga. E aí o que é que tem que acontecer? O potencial, ele é uma grandeza escalar. Então, quando eu quero saber qual é o potencial resultante nesse ponto, eu não preciso me preocupar se está um apontando para um lado, o outro apontando para o outro lado, que nem a gente fez quando lidou com o, com o campo elétrico. Não preciso, porque é escalar, então não tem vetor aqui, é só o número mesmo. Então, se eu quero que o potencial em M seja zero, tá? O potencial em M seja zero, qual é o potencial em M? É a soma dos potenciais gerados pelas cargas em questão. Esses valores que eu tenho aí, tá? Então, eu vou ter. Ô, professor, Diga. não substitui aí o Q3 pelo
né? 10 a menos 6, não? Não, vê, Q3 eu não sei quem é. Q3 é quem eu quero descobrir, tá? Q3 é quem eu quero descobrir. Então eu não vou substituir nada. Ok? E a constante, 10 a menos 6? Não multiplico, não? Ah, 9, 10 a nona, né? 9, 10 a nona. Você poderia multiplicar se você quisesse, mas, tipo, a questão não fala que está no vácuo. Então eu não posso, a princípio, colocar isso. De novo, é que nem eu falei na questão passada. Não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer diferença. Eu quero mostrar aqui que não faz diferença do valor da constante que você botar. Então você poderia botar o valor que você quisesse, mas como não faz diferença, eu vou fazer a conta sem considerar nem o valor de K, nem o valor de D, certo? Porque eu não sei em que meio que eu tô. Então a constante depende do meio. Se for no vácuo é uma coisa, se for na atmosfera na Terra vai ser outra. Então não tenho como saber o valor. Mas a resposta não vai depender do valor que a constante tiver. Como não depende, poderia botar o valor que você quisesse. Até um, se quisesse botar. Não faz diferença. Nesse caso, tá? Nessa questão não faz diferença. Vocês vão ver por que, que não faz diferença. Vai cancelar tudo daqui a pouco. O, o potencial em M, ele é a soma dos potenciais. Então eu vou ter K vezes 2, 10 a menos 6 sobre 3D, que é o potencial gerado pela primeira carga, mais o da segunda carga, que é menos K vezes 4, 10 a menos 6 sobre 2D, mais o da terceira carga, que é K, Q3 sobre D. Isso aqui tem que dar zero, tá certo? Você tem que dar zero. Eu quero que o potencial no ponto M seja nulo. Então a soma desses potenciais aí tem que se anular, ok? Repara que tem K e D em todos os termos. Então se eu multiplico por D em todos os lados, tá? Do lado esquerdo aqui e do lado direito aqui, cancela os Ds. E tem K também multiplicando em todos os termos do lado esquerdo. Então se eu divido por K dos dois lados, eu também vou me livrar do K. Por isso que eu posso cortar o K e o valor da resposta não depende da constante. Qualquer constante aí que eu considerasse, independente do meio que eu tivesse, daria o mesmo valor. Tá? Então eu posso simplificar aqui o K e o D em todos os termos, tá? Porque eles aparecem em todos e do outro lado tem zero. Como é que fica então? Eu vou ter 2, 10 a menos 6 sobre 3. 2, 10 a menos 6 sobre 3. Menos 4 sobre 2, né? Dá menos 2, 10 a menos 6. Mais Q3 igual a zero. Então, quem é Q3? Vamos jogar tudo lá para o outro lado. Vai ficar 2 10 a menos 6 menos 2 terços 10 a menos 6. Certo? 2 10 a menos 6 sobre 2 terços. Tá? Beleza até aqui? Ok, então 2 menos 2 terços vai dar quanto? 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3, né? 6 sobre 3. 6 sobre 3 menos 2 sobre 3 dá 4 sobre 3. Não tem nenhuma resposta isso aí. A questão provavelmente está sem resposta. Então seria 4 terços microcoulomb. Deixa eu só reler aqui, só para ver se eu não Uma questão dessa indói do aluno. indói do aluno, realmente. Vamos só ver aqui se eu não copiei nada errado, né? Q1 vale 2, mais 2, então tá certo aqui. Na distância 3D. 3D. A Q2 vale menos 4. Na distância 2 vezes D, então tá certo também.
Tá sem resposta. Então, resposta letra F é 4/3 microcoulomb, tá? Então, a jogada é essa. Você soma todos 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 os potenciais envolvidos, tá? Eita, pessoal, desculpa. Eu fiz a conta como se fosse potencial, né? Essa conta aqui é para que o potencial elétrico seja nulo. Mas é o campo elétrico. O campo elétrico. Aí realmente essa questão fica. Eu vou substituir aqui, tá? Vou colocar como um potencial elétrico, porque se fosse somente campo elétrico, não era nem para a gente estar fazendo hoje isso, era para a gente ter feito nas aulas anteriores, tá? Que era o assunto da vez. Hoje não é o objetivo falar sobre questões envolvendo campo elétrico aqui, é sobre potencial, o que a gente quer. Beleza? Então foi mal aí e vamos seguir. Vocês querem perguntar algo? Essa conta que eu fiz aí toda foi para que o potencial no ponto M fosse nulo. O que a questão queria, e provavelmente uma das respostas realmente vai ser a certa agora, é para que o campo elétrico seja nulo. Aí é que nem questões que a gente fez antes. Eu posso até fazer essa mesma questão na aula da semana que vem, que é de revisão do jeito que ela estava projetada originalmente, tá? Para fazer com que o campo elétrico fosse nulo. Mas como a aula de hoje é sobre potencial, então eu vou deixar assim, certo? Deixa eu ver outra questão aqui para a gente fazer. Pronto, essa aqui eu acho que vai ser interessante. Beleza? Em uma região de campo elétrico uniforme, de intensidade é igual a 20.000 em Newton por Coulomb, uma carga Q, que vale 4 × 10⁻⁸ elevada de um ponto A, onde o meu potencial vale 200 volts, para um ponto B, onde o potencial vale 80 volts. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga entre A e B e a distância entre os pontos A e B são, respectivamente, iguais a. Então, vamos voltar aqui para o primeiro slide, para a gente ver as fórmulas. Eu tenho a fórmula para o trabalho, Q vezes E vezes D, e a diferença de potencial é E vezes D. Então, vamos jogar isso aqui para cá de volta. Tá? O trabalho, se tal não ficou tão legal, assim, então, tal é Q vezes U, certo? Q vezes E vezes D, né? E U é E vezes D. Essas são as duas fórmulas que a gente usa aqui, por quê? Porque o campo elétrico é uniforme agora. Então, são essas fórmulas. Se é trabalho, é carga vezes diferença de potencial. E diferença de potencial é campo, módulo do campo, vezes a distância. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Primeiro, quem é que é a diferença de potencial? É só fazer 200 menos 80. Certo? Só isso. Então, o U vale 120. Ok? Na realidade, o U vale menos 120, tá? Mas, como tudo aí vai estar em módulo, então o U é 120 volts. Beleza? É só fazer o potencial maior menos o menor. 200 menos 80.
certo? Então, qual é o trabalho da força elétrica? Só jogar aqui, ó. Trabalho vai ser a carga pontiforme que a gente tem, a carga de prova, 4 10 a menos 8 vezes 120. 4 vezes 120 dá 480. 480 10 a menos 8. Vamos organizar agora essa ordem de grandeza, né? Essa potência de 10 que eu tenho aí. Então, se eu troco isso aqui para 4,8, eu diminuí andando a vírgula duas casas para a esquerda, né? Então, eu dividi por 100. Para compensar, eu multiplico por 100. Certo? E aí ficou 100, que é 10 elevado a 2, vezes 10 a menos 8, dá 10 a menos 6. 10 a menos 6 joules, que é a unidade de trabalho. Também é a unidade de energia. Ok? 4,8. Então, a resposta ou é A ou é B. Falta a distância que essa carga andou. Mas aí é só jogar na outra fórmula. Só substituir agora também, da mesma forma. A gente sabe que a diferença de potencial, que vale quanto? 120. Ela é o módulo do campo elétrico, 20.000, vezes a distância. Certo? Então, vamos organizar aqui. Eu vou ter 120, que é 12... Eita, 12 vezes 10 sobre 20.000. 20.000 é o quê? É duas vezes quanto? 10 a quanto? Eu tenho quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4. 2 vezes 10 a quarta. Aí vai dar 12 por 2, dá 6, vezes 10 elevado a quanto? É 10 a 1 sobre 10 a quarta. Repete e subtrai os expoentes. 1 menos 4 dá menos 3. 6, 10 a menos 3 metros. Ou 6 milímetros, né? Mesma coisa. Mas aí a resposta é qual? Letra A. Quer dizer que o trabalho vale, vale 4,8, 10 a menos 6. Opa! Ó, já ia errando aí. É a letra B. A A tá errada por quê? Por causa da unidade, tá? A A tá errada por causa da unidade. Essa aí sim foi uma super casca de banana. Super casca de banana. É a letra B. As duas têm os mesmos valores, mas a unidade na letra A tá errada. A unidade do trabalho e da energia é o joule, tá? Então a letra A tá errada por causa disso. Beleza? Essa sim foi uma baita de uma casca de banana aqui. E eu quase caí nela. Ok, pessoal? Vocês têm alguma pergunta, algo que vocês queiram perguntar aqui? Ou tá tudo certo? Podemos seguir. Continue, professor, pode continuar. Beleza, Genildo? Essas questões, assim, demandam mais tempo, né? A questão de pensar, fazer, calcular. Uhum. A prova passada foi mais prática, né? Você pode dizer. Acho que de certa forma, sim. Ó, essa aqui acho que vai ser legal também. Vamos ver. Ó, o esquema que a gente tem aí representa uma região onde existe um campo elétrico uniforme, certo? O campo elétrico, ele é novamente uniforme. Campo elétrico uniforme. Sabendo-se que o módulo de E vale 200 newtons por coulomb, a diferença de potencial entre os pontos X e Y, indicados no esquema, é em volts igual a... Repara que o potencial, ele aponta da esquerda para a direita, né? Então, veja, eu vou deslocar de X até Y. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, tá? Lembra que o trabalho, ele é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como esse campo elétrico ele aponta para
para a direita, certo? Para a direita, o trabalho, desculpa, a força, ela aponta também nesse mesmo sentido, né? Se a carga que eu tivesse lá fosse positiva, apontaria para cá. Se fosse negativa, apontaria para lá. Então, a força, ela tem a mesma direção que o campo elétrico. Aí vê só, quando eu ando de X até Y, concorda que tem dois, eu posso decompor esse movimento em, em meio que duas componentes, né? Em duas direções. Tem um movimento que é horizontal e um movimento que é vertical. O movimento que é vertical, ele é perpendicular à força, certo? Então, nessa parte daqui, ó, o movimento ele é perpendicular à força. O movimento é perpendicular à força. O movimento é perpendicular à força. Então, se o movimento é perpendicular à força, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 90 graus. E o cosseno de 90 é quanto? Zero. Então, o que é que isso significa? Que o deslocamento que está sendo feito perpendicular ao campo elétrico não realiza trabalho. Só realiza trabalho qual deslocamento? O que é paralelo ao campo elétrico. Então, o D que eu vou usar aqui não é a distância entre o X e o Y, não, tá? Não é essa distância aqui, não. O D que eu vou usar é essa aqui, ó. É a distância entre eles somente tomando paralela ao campo elétrico. Tudo que for perpendicular ao E não me interessa. Vocês entenderam isso? É porque a fórmula do Não trabalho... vai, professor? Oi? Novamente aí. Sim, sim. A fórmula do trabalho não é simplesmente força vezes distância. Ela é o produto escalar entre a força, entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, olhando em módulo, fica força, distância, cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo entre os dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento. Então, quando eu olho para esse movimento de X até Y, tem duas etapas, né? Teria um movimento horizontal e um movimento vertical. O movimento vertical, como o campo elétrico ele é horizontal, certo? Se uma coisa é vertical e a outra é horizontal, o ângulo entre elas é 90 graus, são perpendiculares. E aí o cosseno de 90 graus é zero. Quer dizer o quê? Que o trabalho que acontece aí pela força elétrica só deve ser considerado em movimentos que sejam paralelos ao campo. Se for perpendicular ao campo, o trabalho vai dar zero. Por quê? Por causa do ângulo, por causa daquele cosseno que aparece na fórmula ali. Certo? Então, a distância que eu vou usar ali na fórmula para calcular quem é a diferença de potencial, que é o que a gente quer, não é a distância mesmo entre x e y, não, tá? É a distância horizontal entre eles, certo? A parte vertical não importa, porque o trabalho na vertical aqui é zero, porque o campo é horizontal. Então, só me importa o deslocamento em uma direção paralela ao campo, é só na horizontal. Deu para entender agora ou não? Tudo é por causa daquele cosseno de θ ali, tá? Por causa daquele cosseno de θ, tudo que for vertical vai ser ortogonal ao campo. Então, o ângulo é 90, o cosseno é zero, e não vai ter trabalho. Só tem trabalho na parte que é o quê? Paralela ao campo, tá? Então, vamos jogar na fórmula lá de diferença de potencial para campo elétrico uniforme. Qual é a fórmula de diferença de potencial para campo elétrico uniforme? É E vezes D. E vezes D. A diferença de potencial, o U, é E vezes D. E vezes D. Quanto é o E? 200. 200 newtons por coulomb. E quanto é a distância? Bem, ó, se dois espacinhos desses valem 20, então três espacinhos valem 30. Certo? É 30 centímetros, tá? Então é 30, 10 a menos 2. Então como é que fica isso aqui? 200 é 2 vezes 10
ao quadrado vezes 30 vezes 10 a menos 2. 10 ao quadrado com 10 a menos 2 cancela. Deu 2 vezes 30, 60 volts. Certo? Alguma dúvida? Pelo menos aqui não tinha como errar em relação à resposta por considerar a distância por Pitágoras, né? Se eu fizesse Pitágoras aqui, a distância entre x e y seria o quê? Seria 30 raiz de 2 centímetros. Então, eu ia multiplicar essa resposta aí por 1,4. Não ia ter a alternativa. Né? Seria 6 vezes 14. Quanto é que dá isso? 84. Não tem essa resposta. A pessoa podia achar, né? Porque aqui está mais perto seria 80 e errar. Mas o que me importa é só o movimento o quê? Horizontal, pois é feito paralelamente ao campo elétrico. Beleza? Tudo aqui é paralelamente ao campo. Por quê? Se não for paralelo, é uma parte que é perpendicular. A parte que é perpendicular, o trabalho é sempre zero, por causa daquele cosseno de θ que tem ali na fórmula. Dúvidas? O professor, Vê que o vê que é campo uma aí questão está que... sendo representado pelo E, o E O quê? vetorial. O quê? Desculpa? O campo que o senhor se refere está sendo Isso. representado por essa setinha verde aí no E vetorial. É o E, isso é. Uhum. Então, vê que é uma questão que foi bastante rápida, né? A conta que a gente fez foi... Se eu tivesse mais espaço, tinha sido uma linha só, mas tinha que se ligar em qual distância que é para considerar. É a distância tomada somente paralela ao campo. Então, a resposta aí é a letra C. Deixa eu marcar lá, que faltou marcar. Tá certo? Deixa eu ver mais um aqui para a gente fazer. Professor, mas nessa situação aí, as distâncias praticamente são idênticas, né? 20. No caso, se fosse para contar na vertical, também daria 30. Então, mas o que eu estou falando é a distância que eu pego não é a distância entre os pontos, não, tá? Se eu pegar essa distância entre os pontos aqui, qual seria essa distância? Seria por Pitágoras, né? 30 raiz de 2, porque é a diagonal do quadrado. Então daria 30, 3 vezes 1,4. 3 vezes 14, 42, né? Você poderia achar que era essa a resposta, tá? Se achasse que era a distância mesmo, mas não é a distância mesmo, é a distância paralela ao campo. Então não importa isso aqui. Essa parte aqui não me importa, não. É isso que eu tô falando. Certo? Mesmo que fosse, sei lá, que o Y estivesse aqui, sei lá, digamos que o Y estivesse aqui, fosse essa distância aqui todinha, 20, certo? 40, 60. Não importa se é 60, se é 1 milhão, se for vertical, vai dar zero, não vai ter trabalho nenhum, porque está sendo feito Se for perpendicular aí, né? está sendo feito perpendicularmente ao campo. Qualquer coisa que eu faça na vertical aqui não tem trabalho, só tem trabalho na horizontal, porque é paralela ao campo. Se o campo fosse assim, aí invertia tudo, tá? Tudo que é horizontal não importa, só importaria o que fosse vertical, porque é o que está feito sendo paralelo ao campo. O que vai me dizer é o campo, para onde que apontar o campo é nessa direção que eu tenho que considerar a minha distância. Ok? Certo. Deixa eu pegar mais um aqui para a gente fazer. Vamos fazer essa. Vamos lá.
Eu tenho uma partícula que permanece em repouso em um campo elétrico vertical e dirigido para cima, produzido entre duas placas, produzido entre duas placas paralelas e horizontais, igualmente carregadas com cargas de sinais opostos e distantes 2 centímetros. Vou fazer só um esboço aqui, tá? Então, eu tenho uma placa em cima, tenho uma outra placa embaixo. O campo é vertical e é dirigido para cima. O campo elétrico, certo? Igualmente carregadas com carga de sinais opostos e distantes 2 centímetros. A distância aqui vale 2 centímetros. Se o campo está para cima, a placa de baixo é a minha placa positiva e a placa de cima é a minha placa negativa. Do jeito que falou, duas placas paralelas, igualmente carregadas, é porque o campo é uniforme, tá? O campo é uniforme. Se a partícula em questão, a partícula está aqui, certo? E ela está em repouso, tá? Está em repouso. Se a partícula em questão possui uma massa de 4 10 a menos 13 quilos e uma carga positiva de 2,5 10 a menos 18, qual é a diferença de potencial em 10 a quarta volts entre as placas? Certo? Então, vamos lá, de novo. Diferença de potencial, se for um campo uniforme, ela é o quê? Campo elétrico vezes a distância. Beleza? Campo elétrico vezes distância. A distância eu sei quanto vale, é 2 centímetros. Falta saber quanto é que vale o meu campo elétrico. Como é que eu vou descobrir quanto é que vale o campo elétrico? É porque a questão falou que a partícula está em repouso. Se está em repouso, a força resultante que atua sobre ela é nula. Então, para cima aqui eu tenho a força elétrica, tá certo? E aí, para baixo teria o quê? O peso. Beleza? Essas duas forças estão se equilibrando. Por isso que a partícula está em repouso. Beleza? Repara que a partícula ser com a carga positiva faz sentido, né? Já que a força está sendo para cima, ela está sendo repelida pelas cargas positivas que estão embaixo e atraída pelas cargas negativas que estão em cima. Então, como que eu vou descobrir quanto é que vale o campo? A partir da segunda lei de Newton, né? Bem, a partir da condição de equilíbrio, de equilíbrio estático, que é a força total, a força resultante é zero. Então, a força elétrica em módulo, ela é igual ao peso. Quem é a força elétrica, né? Força elétrica, ela é a carga Q vezes o campo elétrico, que é quem eu quero descobrir agora para jogar aqui. E o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Ok, então quem é o E? O E vai ser quem? O E vai ser mg mg sobre Q. mg sobre Q. Vamos pegar isso e vamos jogar logo aqui. Então, quem é que é o U, né? Quem é que é a diferença de potencial? É E, que é mg sobre Q, vezes a distância. E agora vamos substituir todos os valores. Quem é m? 4 10 a menos 13. G, 10 metros por segundo ao quadrado. D é a distância, 2 centímetros. Tem que passar para metro, então é 2 10 a menos 2. Certo? E a carga, 2,5 10 a menos 18. Então, bora fazer aqui algumas contas, né? Para simplificar, ó, vamos se livrar, vamos dar um jeito logo nesse 10 e nesse 2,5. 2,5 vezes 4 dá 10. Então, eu posso simplificar o 2,5 aqui com o 10 e sobrar 4. Aqui é que me resta ainda. 4 daqui com 4 do outro fica 16. 16 vezes 2 fica 32. 32 vezes 10 elevado a o quê? Eu tenho menos 13 multiplicado por esse menos 2. Então, fica menos...
fica menos 15, né? Repete a base e soma os expoentes. Então, ficou menos 13 menos 2. Menos 13 mais menos 2. Ficou menos 15. Sobre 10 a menos 18. Aí agora repete a base e subtrai os expoentes. Aí vai dar 10 elevado a quanto? Menos 15 menos 18. Aí vai dar menos 15 mais 18 dá 3. Eu quero em unidades de 10 a quarta. Então, eu tenho que aumentar aqui em unidade, que é multiplicar por 10, né? Então, também divido por 10 aqui. Isso vai dar 3,2 10 a quarta volts. Como a questão quer em unidades de 10 a quarta volts, resposta fica 3,2, letra D. Tudo bem? Alguma pergunta aqui, Essa pessoal? última sacada aí, professor. Pode explicar de novo? A última sacada para ficar Essa aí. 3,2? Isso, de 32 para 3,2, subir e descer aí. Pronto, é porque a questão quer que fique 10 a quarta, né? A questão quer que fique Ah, 10 a entendi. Você quarta. aumentou o expoente, consequentemente, e desceu a vírgula. Exato. Se eu quero 10 a quarta e eu tenho 10 ao cubo, eu tenho que multiplicar por 10. Mas aí, para não mexer na resposta, se eu multipliquei por 10, eu divido por 10. Aí passou do 32 para 3,2. Tá? Foi só porque a questão pediu, tá? Se fosse uma questão aberta, se deixasse assim, já era a resposta já. Tá? No caso, na prova, como é uma questão aberta, podia ter deixado naquele 32 lá, que já ia estar ok, certo? 32 vezes 10 ao cubo já ia estar correto, certo? Ô, professor, é porque assim, se a pessoa chegou até aí, o outro passo sabe fazer, não é isso? Sabe fazer. Obrigado. Tá bom, mas se eu colocar alguma questão, tipo, que fosse que nem essa na prova, eu não ia pedir esse negócio de em 10 a quarta, não. Você ia só achar a resposta e pronto. Aí você chegava ali naquele 32 10 ao cubo e acabou. Tá? Não precisaria ter essa outra etapa, não. É só porque a questão eu estou simplesmente copiando e colando. E aí ela era de ABCDE, né? Aí a pessoa tinha que deixar no formato que a questão queria. Certo? Então, Certo. pronto. Né? Essas Diga, questões diga. aí foi boa, professor, que o senhor fez, viu? Foi, gostou? Foi. Ótimo, massa. Eu vou finalizar aqui, tá? Já está em cima da hora já. Vou finalizar a gravação, mas se alguém quiser falar algo, perguntar algo aqui depois, fica à vontade também. Só porque eu sei que vocês vão ter aula agora, né? De 8h30. Deixa eu finalizar aqui. Para a gravação.